Olá, meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, principalmente pós-pronunciamento do nosso querido presidente Bolsonaro. Ele que abordou diversos temas aí durante seu pronunciamento de modo sucinto, de modo suave, racional, e anunciou aí, por exemplo, medidas que vêm de encontro às necessidades dos mais necessitados, como o congelamento de preços aí pelos próximos 60 dias dos medicamentos. Isso é de grande valia para as pessoas que têm menos poder aquisitivo. Há uma demanda muito grande por remédios hoje no mercado e com isso a elevação de preços é praticamente inevitável se não houver um acordo entre governo e fabricantes de medicamento. O que foi feito foi esse acordo para facilitar, para manter os preços mais acessíveis às pessoas de baixa renda. Isso é importantíssimo nesse momento. Bolsonaro não abdicou de suas posições, manteve o seu pensamento, mas foi mais conciliador, teve um tom mais conciliador, teve um tom menos agressivo do que vinha tendo nos outros pronunciamentos. Nesse momento, é necessário que nós tenhamos união no país para combater o coronavírus. Mas não podemos abdicar de manter os empregos, de manter a renda das pessoas. Não podemos nos enclausurar em casa e acabando com a economia, destruindo a economia. Não é possível fazer isso. Temos que manter os empregos. Quanto mais empregos forem mantidos, mais rápido sairemos da crise pós-pandemia. Bolsonaro tem razão no que vem dizendo, vem defendendo com unhas e dentes, principalmente as pessoas mais pobres, pois são elas que vão sofrer mais. Os ricos defendem esse isolamento, não é porque estão pensando na vida dos mais pobres, não. Eles querem transferir esse risco de mortalidade justamente para as pessoas mais pobres. São elas que ficam aglomeradas em locais pequenos, enclausuradas em 2 cômodos, às vezes 8, 10 pessoas. Então é muito mais fácil que eles se contaminem. Enquanto isso, mantém-se os serviços que abastecem os ricos, supermercados, motoboys, serviços de entrega funcionando. Com isso, para eles está tudo bem. Sairão tão ou mais ricos dessa crise pandêmica que vivemos. Eles pensam em aglomerados pobres em suas casas, aumentando assim o número de contágios, porque esse vírus, 90% das pessoas não sentem que estão contaminadas. Logo, se você aglomerar as pessoas em casa, as que estão contaminadas vão contaminar as outras que não estão. O risco é muito maior para o povo de baixa renda, pois eles não têm saneamento básico, não têm moradias dignas, vivem em pequenos lugares e assim transmitem muito mais fácil, se contagiam muito mais fácil. Então temos que pensar justamente nessas pessoas, e o pronunciamento do presidente foi bem claro nisso. Não podemos deixar essas pessoas para trás. Toda vida importa. Perder uma vida já é uma tragédia. Vamos perder vidas, infelizmente, que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos evitado o carnaval. Se tivéssemos cancelado, tivéssemos adiado o carnaval, hoje não teríamos tantos mortos como estamos tendo aqui no Brasil. É necessário salientar aqui que o isolamento, onde foi implantado até o momento, não teve êxito. Veja na Itália, diversos casos e aumenta todos os dias. Na Espanha, idem. Nos Estados Unidos estão fazendo isolamento como aqui no Brasil, esse distanciamento social. Continua aumentando os casos progressivamente. Então, esse vírus ele se espalha muito rapidamente. Uma vez que ele está dentro do país, é praticamente impossível contê-lo.
o que vai acontecer é que a maioria da população vai se infectar, vai criar anticorpos, e quando a maioria estiver infectada, aí é que vai começar a diminuir o número de infecções, o número de pessoas nos hospitais e o número de óbitos. Isso vem se demonstrando através da Itália, França, Espanha, Alemanha e outros países aí que estão sofrendo com essa pandemia. O que não podemos é justamente virarmos as costas para as pessoas mais pobres. E é isso que Bolsonaro vem defendendo. Muita gente não entende o que ele está fazendo, a briga que ele está comprando, acham que ele é muito duro, que ele é mal educado, que ele chega, sabe, como o pessoal fala na gíria, com os dois pés no peito. Mas ele tem que fazer isso, porque ninguém vai olhar pelos mais pobres. E ele, como presidente da República, tem que olhar por todos. Ele não pode privilegiar uma classe em detrimento de outra. Então, as ações que o governo federal vem tomando, apesar de sofrer aí com a rebelião dos governadores, que já abordamos aí em diversos outros vídeos que estamos fazendo diariamente, vem fazendo sim ótimas ações nesse combate à pandemia aí por coronavírus. Por exemplo, distribuição de EPIs que são necessários para proteger os trabalhadores da saúde. Trabalhadores de extrema importância para a contenção do vírus, tratamento das pessoas infectadas e que correm sim muito risco de se contaminar. Ele citou os caminhoneiros que vêm mantendo o abastecimento do país, apesar de encontrar dificuldades, porque muitas vezes não estão encontrando onde comer, porque os governadores ordenaram que se fechasse tudo. É por isso que eu falo, é irracional você fechar tudo. Você tem que deixar as coisas funcionando de modo controlado. Por exemplo, reduz-se a quantidade de pessoas num restaurante. Olha, esse restaurante tem capacidade para 100 pessoas, a partir de tal data vai receber 50. Não vai haver mais do que 50 no recinto. E assim por diante, prezando sempre pela distância mínima de 2 metros, 1,5 metro entre as pessoas. Isso é gerir, isso é ser gestor. Não como o Dória está fazendo, acabando com São Paulo. Junto com Bruno Covas, na cidade de São Paulo, e outros prefeitos, que estão acabando com o comércio, acabando com os pequenos comerciantes e os pequenos empresários. Então esse discurso de Bolsonaro veio muito a calhar, veio num tom conciliador, um tom de união, um discurso realmente de estadista, trazendo esperança ao povo e mostrando que sim, o governo está lutando pelos mais pobres e precisa continuar lutando, porque essa crise não vai passar tão cedo, infelizmente, isso é fato. Vemos aí países já há 2, 3 meses sofrendo com as contaminações. Então não vai passar tão cedo, mas quando passar temos que estar prontos, temos que estar com empregos para fazer o Brasil crescer e deixar essa crise para trás. Sairmos mais fortes do que entramos. Tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos.